Sexta-feira Santa, e a palavra de Deus nos diz para este dia: a mensagem da morte de Cristo é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Minha irmã, meu irmão, estamos reunidos neste dia de profunda reflexão, dia de meditar sobre a vida, sobre o pecado, sobre a nossa humanidade e meditar sobre o amor incondicional de Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos juntos. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Confessemos o nosso pecado, a nossa culpa diante do Senhor. Amado Deus, somos lembrados neste dia do sofrimento que causamos ao Teu Filho. Queremos nos silenciar, porque não temos o que apresentar diante de Ti. Hoje só temos a culpa para colocar aos Teus pés. Amado Deus, os nossos passos, a nossa vida, eles têm trazido sofrimento para Ti e também para o irmão e para a irmã. Deus, hoje estamos abalados. Teu Filho morreu
Teu Filho foi entregue pelos nossos pecados. Teu Filho suportou o sofrimento que é nosso. Nos afastamos de Ti, nos afastamos, Senhor, dos Teus caminhos, não ouvimos o Teu chamado ao arrependimento, e isto causou, Senhor, a morte de Teu Filho. Ó Deus, homens e mulheres pecadores que somos, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, embora nós não a mereçamos. Suplicamos, Senhor, pela vida, suplicamos, Senhor, pelo perdão. Ó Deus, em Tua presença nós estamos também na presença do irmão e da irmã, e solidariamente queremos nos colocar aos pés da Tua cruz, para que Tu possas, Senhor, nos perdoar. Pecamos em palavras, em gestos, em omissão. Pecamos, Senhor, quando nos calamos diante da injustiça e diante da morte. Pecamos quando assistimos passivamente o Teu Filho ser arrastado até a morte. Pecamos quando arrastamos o Teu Filho até a cruz. Pecamos quando rimos de tudo que o Teu Filho passou, Senhor. Eis-nos aqui, miseráveis pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, que com sinceridade confessou o seu pecado perante o Senhor, que confessou a culpa diante desse Deus e se arrependeu. Não há mais o poder da morte sobre nós, porque Cristo venceu a morte. Em nome de Deus, eu anuncio o perdão dos seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O mundo geme e sofre com as dores do sofrimento e da morte que nós causamos. Também, Senhor, pedimos por este mundo, pedimos pelas pessoas que não têm o que comer, pelas pessoas que estão em sofrimento, nos hospitais, nas suas casas, pelas pessoas que não têm a paz no seu coração. Ó Deus, te peço, tem piedade e tenha misericórdia. Convido para um momento de oração. Querido Deus, neste dia, nos lembramos, Senhor, do profundo sofrimento que causamos ao Teu Filho. Nos damos conta, Senhor, de quanta maldade nós temos causado ao irmão, à irmã e também ao Teu Filho, Senhor. Ó Deus, vem e derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos também compreender e entender a Tua palavra. Vem, Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente. Amém. Convido para cantarmos juntos este hino. Que o
para meditarmos neste dia, Sexta-feira Santa, nos encontramos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 16 até 25. Diz assim: Quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos e irmãs, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos a completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um novo, vivo caminho. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e com uma firme fé, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui a palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, Sexta-feira Santa hoje é um dia de silenciar diante de Deus. Hoje é visível, está diante dos nossos olhos o que as nossas mãos produziram, o que saiu do nosso coração e as ideias que saíram da nossa mente. Hoje está visível a humanidade que muitas vezes é perversa, a humanidade que pensa em si próprio, que é egoísta, a humanidade que muitas vezes não tem limite quando deseja o poder. Queridos e queridas, Sexta-feira Santa é consequência, é o fruto da nossa humanidade. Matamos o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio e nos chamou ao arrependimento, a uma mudança de vida. O Filho de Deus que acreditou na humanidade, que dedicou tempo, que serviu, que amou, acreditando que a humanidade poderia mudar. Sim, todas as palavras de Cristo, todos os ensinamentos, tudo isto teve o intuito de transformar a humanidade, transformar o homem e a mulher num novo homem e numa nova mulher, que amasse, que respeitasse, que servisse a Deus, que se convertesse o seu coração para junto de Deus e quisesse retornar aos braços do Pai. Infelizmente, o que nós somos e o que nós temos desargou e tem como consequência a Sexta-feira da Paixão. Matamos o Filho de Deus, torturamos, rimos dele e finalmente crucificamos. Podemos dizer, mas eu não bati prego, eu não botei prego, eu não furei ele com a lança. Mas quem não fez isto, quem não colocou o prego e não furou com a lança, ficou sentado em silêncio ao lado.
Nenhuma voz levantou para defendê-lo. Nenhuma voz disse que era inocente. Nenhuma voz disse: nós estamos errados, Deus está certo. Vamos nos converter, nos arrepender e voltar para Deus. Não, todos seguiram atrás de Cristo enquanto ele arrastava a sua cruz. Meu irmão e minha irmã, a sexta-feira também tem esse poder sobre nós, de agora nos fazer compreender e ver a nossa culpa. Em nosso texto fala que Cristo agora é o grande sacerdote, é aquele que liga, que abre o caminho para que nós tenhamos acesso ao Pai, para que nós possamos estar na presença do Pai. A morte daquele inocente do qual nós nos calamos, até tampamos as vistas, ou fomos fazer outras coisas. A morte deste inocente é agora o caminho para a nossa vida. Esta é a grande mudança. Aquele de quem a multidão riu se transformou na nossa salvação. Aquele de quem a multidão tirou as suas roupas e repartiu as suas roupas, se transformou agora na pessoa que está vestido junto ao Pai e nos esperando. Sim, Jesus Cristo é o sacerdote de Deus que possibilita com que nós possamos nos achegar na presença deste Deus, sentar aos pés de Deus por causa do sangue que Ele derramou por nós. A morte de Cristo não foi em vão. As autoridades, elas tinham entendido, quando Jesus deu o último suspiro, quando Ele reclinou a cabeça e morreu, eles olharam para a cena e devem ter pensado: resolvemos o nosso problema, ele não nos incomoda mais. As pessoas que estavam ao redor devem ter dito: e agora? Acabou, terminou tudo, para onde iremos? O que iremos fazer? Porque diante deles, dos seus olhos, estava apenas a morte. Quando as pessoas tiraram, no findar do dia, tiraram ele da cruz, era apenas um corpo todo maltratado, todo machucado. E as pessoas não conseguiam ver, não podiam ver que neste homem que deu a sua vida por todos estava justamente a esperança. Quando pegaram no colo o corpo, não havia mais esperança, era apenas um corpo. Os olhos humanos só podiam ainda ver a morte, não havia mais esperança. Na Sexta-feira Santa, nós somos os seres humanos que vivem sem esperança, porque nossos atos, as nossas palavras e nossas atitudes levaram à morte de Cristo. Ele está morto. Não há esperança hoje. Hoje nós vamos dormir, hoje nós nos assentamos, hoje silenciamos, sem esperança. O texto bíblico vai nos dizer que foi por nós. Por causa disso, nós podemos crer. Por causa disso, nós podemos, ainda assim, ter esperança. Mas os discípulos e discípulas que estavam com Cristo, para eles, a Sexta-feira Santa não tinha mais esperança. A única realidade, a morte. E assim nós iremos também aguardar, neste silêncio sem esperança,
neste silêncio da morte. Aguardamos e esperamos. Nós sabemos que Cristo agora é o sacerdote que está junto do Pai. Mas ainda para nós estamos num silêncio. Nós apenas hoje, na sexta-feira, apenas experimentamos aquilo que as nossas mãos, as nossas palavras produziram, que foi sofrimento e foi morte. Aquilo que o nosso silêncio produziu, também silêncio e morte. Assim nós vivemos neste dia, em silêncio. Vivemos diante da morte. Não a morte que Deus causou, mas a morte que nós produzimos. A morte que nós infligimos no Filho de Deus, no amado Filho de Deus. Nós vivemos este tempo. E este tempo nós precisamos meditar. O que as nossas palavras, o que os nossos gestos e o que o nosso silêncio e a nossa omissão traz para a vida do irmão e da irmã. Certamente, nós continuamos com o que nós produzimos, ainda a causar muita morte e muito sofrimento. A Sexta-feira Santa precisa nos fazer refletir. Nós causamos com atitudes, com palavras, com silêncio e omissão o sofrimento de Cristo. As nossas atitudes também trazem sofrimento ao irmão e à irmã. Quando nos calamos diante do seu sofrimento, quando não estendemos as nossas mãos para auxiliá-lo, quando nos omitimos diante da injustiça que ele sofre, quando o caluniamos, o difamamos. Sim, minha irmã, meu irmão, as nossas atitudes continuam trazendo a morte e o sofrimento, assim como Cristo experimentou a morte e o sofrimento por causa das nossas atitudes. E eu quero lhe convidar para que este dia possamos refletir e meditar sobre como estão as nossas atitudes, palavras, atos, gestos, pensamentos, para que possamos colocar isto diante de Cristo, diante de Deus, e nos arrependermos. Sexta-feira Santa é o tempo de lembrarmos do arrependimento, embora tenhamos matado o Filho de Deus. Mas nós podemos cuidar dos filhos dos irmãos, dos nossos irmãos e irmãs do mundo, dos filhos de Deus. Desses podemos cuidar ainda. Deus nos dá esta oportunidade de amar o meu irmão e a minha irmã. Que o Senhor Deus possa nos dirigir, que o Senhor Deus neste dia possa nos envolver no carinhoso abraço e fazer perceber as nossas atitudes, o que elas têm causado. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para assim ver também. Amém. Convido para confessarmos a fé neste Deus que nos ama acima de qualquer coisa, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Convido a todos para um momento de intercessão. Lembro também a oração pela Luana Johan, pelo seu estado de saúde também, que possa estar melhorando, que possa também recuperar a sua saúde. Também lembro da família Scheffler, pelo seu momento de luto e tristeza, pelo falecimento do senhor Arno. Também peço pela saúde da senhora Edla Repke, para que também possa recuperar a sua saúde, se restabelecer. Oremos. Ó Deus, te agradecemos porque aqui tu nos reuniste neste dia e nos mostraste, Senhor, o teu amor. Não conseguimos compreender e nem entender tudo o que tu fizeste por nós. Tu assumiste a nossa culpa ou o nosso pecado na cruz e por nós o teu Filho entregou a sua vida. O seu sangue nos comprou, o seu sangue nos resgatou da morte para a vida. Ó amado Deus, conduza-nos neste tempo de paixão. Conduza-nos, Senhor, e nos faça refletir, nos faça, Senhor, também meditar sobre a nossa vida. Ó amado Deus, te somos gratos, porque tu não poupaste o teu Filho, tu não poupaste o teu amado Filho que entregou a sua vida na cruz. Querido Deus, nós te pedimos, também esteja com todas as pessoas que estão doentes, aflitas, angustiadas, que estão em sofrimento. Cuida da saúde delas, restaura, Senhor, novamente a sua vida, restaura a sua saúde, para que possam ter um bom convívio, que possam também, Senhor, se alegrar em comunhão. Deus, também te pedimos pelo nosso país. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas que trabalham, que buscam servir, que buscam, Senhor, fazer com que a justiça conduza a vida das pessoas. Te peço, Senhor, pelas autoridades, dá sabedoria e discernimento para que conduzam o nosso país pelo trilho da justiça, pela tua santa vontade. Ó querido Deus, no findar desse momento de oração em tua presença, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Mesmo que tantas vezes nós tentamos fugir, Senhor, das tuas mãos e fazer os nossos próprios caminhos. Deus, em comunhão, neste dia da paixão, da morte do teu Filho, nós oramos em conjunto a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para todo sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Convido para cantarmos juntos este hino.
descobriam o céu naquele monte, sem saber quem lá morria. A dor que sentia aquele homem, pregado à cruz, sofrendo naquele monte, até que expirou. Mas quem morreu naquela cruz não foi um homem qualquer, foi Jesus Cristo Salvador, morrendo em meu lugar. Tua vida precisa daquele homem, só ele venceu a morte, ressuscitou, te oferece seu perdão. Por isso, amigo, segue a Jesus. Sentido na vida e paz está na